Fala pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Tá tudo certo? Dá pra ouvir? Porque se não tiver muito bom, aí eu coloco o fone. Como que tá o áudio pra vocês aí? Só colocar o timer aqui. Só esperar a Tandara vir. Bom, vocês estão me ouvindo? Alguém dá um joinha aí? Show, valeu, Rê. Bom, só esperando a Tandara chegar aí. Já avisei ela que eu tô entrando. Bom, vamos lá então. Ela já está por aí. Vamos lá. Acho que foi. Certo. Olá, pessoal. Olá! Tudo Deixa bem? eu levantar um pouco mais aqui. Aí. Tudo certo? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Ai, que bom. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante. Bastante. Bem importante. Recebi várias perguntas bem legais. E para quem está perguntando se seria no meu Instagram ou no do Felipe, a gente achou melhor deixar aqui para deixar salvo, né? Para as pessoas terem acesso ao perfil do Felipe. Show. Bom, dá só mais um segundinho só que o pessoal ainda está entrando. E aí eu já me apresento, né? Quem está falando aqui com você. Seu fã-clube todo em peso aí. Sim, as pessoas vão... Acredito que vão entrar algumas pessoas. Recebi bastante pergunta. Achei bem interessante as perguntas também. Uhum. E aí a gente já esclarece e tenta fazer essa troca, né? Porque uma coisa é como que funciona isso na teoria, na nutrição, onde a gente estuda. E outra coisa é como que é de fato na prática, né? Como que é realizado. Porque algumas coisas eu sei que são muito controladas e não dá para fazer, né? Então, eu acho que essa troca é bem enriquecedora, é bem bacana para todo mundo. Verdade. Deixa eu pegar minha água aqui também, porque eu esqueci. Tem que ser o tempo inteiro. Bom, acho que já dá para falar um pouquinho, né? Bom, meu nome é Felipe, eu sou nutricionista, tá? Eu tenho uma especialização aí em fitoterapia e também em nutrição esportiva e estética, que é basicamente onde é a minha principal área de atuação, né? Então, para quem não me conhece, sou basicamente nutricionista e trabalho tanto com atletas de alto rendimento, mas também o meu maior público ainda é os desportistas, amadores e quem só quer melhorar bem-estar, composição corporal, enfim, melhorar um rendimento numa corrida, mas de forma ainda amadora e tudo mais. É isso, basicamente. É isso! Não precisa ficar com vergonha, não, porque a gente não tem vergonha. Acontece, né? De frente para ídolos, não é fácil. Não, aqui a gente não tem vergonha, não. Então, Felipe, eu separei algumas perguntas, né, que fizeram no meu Instagram, que eu deixei a caixinha. E eu separei, eu acho que aqui tem umas 15 perguntas bem importantes, que eu posso falar um pouquinho da minha experiência, né? Dando também, e até mesmo em casa, por ser uma profissional. E aí você responde a parte técnica, né? Que para tirar realmente as dúvidas, explicar direitinho, para as pessoas não terem dúvidas. Eu vou começar com uma pergunta que, assim, eu confesso que eu fiquei bem assustada. E é assim: qual é a melhor alimentação para quem pratica esporte, mas que não malha? Aí tem que ver qual esporte, né? Porque existem demandas energéticas diferentes para diversos esportes, né? Então, por exemplo, um jogador de vôlei, ele tem uma demanda energética específica. Um corredor tem outra demanda energética
bem diferenciada, né? Então, desde o aporte nutricional até a composição geral da dieta, né? Se vai ter mais, menos carboidrato, mais ou menos proteína, qual que é a demanda disso, né? Eu gosto da musculação, eu acredito que a musculação seja a mãe de todos os esportes, porque ela dá para fazer um trabalho muito rico em fortalecimento, prevenção de lesões e tudo mais, mas não necessariamente a gente precisa colocar ela como, né, o principal aí. Mas então acho que não tem nada, depende muito do esporte que a pessoa pratica, né? Vamos colocar que a pessoa pratica vôlei. Aí é mais difícil, né? Porque, na verdade, depende muito de posição, depende muito de tamanho, depende muito de altura, qual que é o tipo de treinamento, como que é a periodização de um atleta de vôlei, né? Eles treinam potência, eles treinam força, eles treinam a parte aeróbia, não, a menos, né? Pelo que eu vejo em quadra, é um treino bem mais intervalado. São momentos de alta intensidade, alta demanda energética, seguidos de momentos mais calmos, né? Então aí a gente tem que periodizar a partir daí, geralmente com carboidratos, né? Nunca esquecer carboidratos, é a nossa principal fonte energética, e levar em consideração os fatores como individuais, né? Preferências, o que a pessoa gosta mais de comer, como ela se sente comendo antes de um treinamento, de uma sessão de treinamento, né? Será que se comer muito antes vai faltar energia? Ou será que se de repente comer muito em cima vai gerar uma indisposição, uma indigestão, um desconforto que acaba prejudicando no rendimento? Então a gente tem que avaliar caso a caso e ter essa troca, né? Entendi. E aí, agora eu que vou responder. Eu fiz essa pergunta para você. E agora me fizeram a pergunta: como é a minha alimentação antes e depois de jogos e treinos? Bom, eu particularmente, não é o correto, tá, gente? Durante o treino, assim, antes dos treinos, eu como direitinho, enfim, tenho o horário bonitinho, eu como geralmente 1 hora antes dos treinos. Então eu vou pro treino bacaninha. Mas em jogos, eu particularmente eu não gosto de comer. Eu como muito pouco, eu como uma fruta só e mais nada. Eu particularmente antes dos jogos eu não coloco nada na barriga. Enfim, durante os jogos eu prefiro tomar também, tem um gelzinho, geralmente eles colocam exatamente o gelzinho de carboidrato. Então eu tomo durante o treino, mas eu também não tomo toda hora, porque ali eu sei que é para me dar energia, porém eu me sinto muito empapuçada porque eu bebo muita água. Então assim, durante o dia, quando eu tô em casa, a minha ingestão de água é muito pouco. Mas quando eu chego no jogo, é muito grande. Eu bebo, assim, sem brincadeira, de 4 a 5 litros por jogo. Porque a cada momento que para, eu tomo, dependendo do copinho, a gente coloca o copo de água e tem lá 200 ml, eu tomo 3, 4 copos em cada parada. Né? E eu transpiro muito também. Então, assim, já houve, claro, de passar mal no jogo? Já. Ai, não tinha comido nada, mas é paciência, entendeu? Mas eu, particularmente, eu não gosto, porque eu demoro para fazer digestão, eu me sinto empapuçada, como eu bebo muita água, parece que dá vontade, dá ânsia de vômito a todo momento. Então, assim, eu, particularmente, eu sei que não é o correto, né? Mas eu, particularmente, antes dos jogos, eu não como nada, absolutamente nada. Sim. Aí que entra a parte da individualidade, né? Porque, no geral, a gente pensaria em quê? Poxa, não, vamos alimentar o jogador antes. E, às vezes, na tentativa de extrair o máximo, a gente acaba prejudicando. Por isso que vale a pena ter esse contato individual, de ir conversando e tendo esse feedback do atleta, do jogador ou do esportista, para ver como ele se sente. E, nesses casos, de repente, fazer uma periodização desde o período da manhã, por exemplo, se for um jogo 7 ou 9 horas da noite, né, fazer uma periodização onde a gente
tenha um aporte energético até meio-dia, 1 hora da tarde, com um volume um pouco maior. E depois mantém ali uma questão mais de suplementação para ficar mais leve. Então são estratégias que podem ser usadas, né? Que podem ser empregadas. Mas assim, é tudo questão de pensar no metabolismo, pensar no atleta e testar durante um treino. Sempre durante um treino. Nunca testar nada antes de jogo, né? Antes do Do jogo. valendo, né? Então, esse particularmente aí, assim, eu consigo comer bem durante todo o dia. Mas principalmente quando é aqueles jogos, a gente brinca que tem os jogos corujões, né? Porque aí 9h30 da noite, 8 horas da noite. Então, assim, eu consigo comer, tomo café bem, almoço bem, tomo café, o lanche da tarde, mas dali, por exemplo, o jogo é às 8, eu como às 4 da tarde, belisco alguma fruta, mas eu não como absolutamente nada mais. Então, assim, eu só vou comer depois do jogo. E aí, depois do jogo, vai 9, 10, 11 horas, e aí eu vou comer só depois disso. Né? Eu sei que não é o correto, mas eu particularmente faço isso. Às vezes não tem muito correto, é uma questão de ajustes e aí ver o que é melhor, porque assim, o foco principal é o desempenho do jogo. Ponto. Uhum. Tudo que piora, não importa se está certo ou errado, enfim, o foco é o jogo, é o melhor rendimento, né? Sim, inclusive, eu vejo muitas meninas que têm a necessidade de comer muito, né? Então, assim, já teve gente, tipo, já encontrei meninas, assim, do lado e que a gente faz a pré-eleição junto e que eu não como absolutamente nada. Eu como uma fruta e a menina do lado tá comendo 2 sanduíches, um copo de suco, mais fruta. Eu falei assim, gente, eu não consigo. Acontece mesmo. Uma pergunta importante que eu acabei de ver aqui, Felipe. Herbalife ajuda? Ah, depende, né? Eu não sou muito fã. Eu gosto de comida mesmo, né? E quando é Você é adepto suplementação, a maior suplementação é a comida. eu sou mais adepto à alimentação mesmo e suplementação, geralmente quando há impossibilidade de alimentação ou quando for alguma coisa relacionada à alta performance. Então, se de repente vamos fazer uma suplementação de creatina para aumentar a potência de salto ou para aumentar a força de ataque, tudo bem. Aí a gente não tem como extrair isso da alimentação, né? A gente usa uma suplementação. No mais, eu dou sempre preferência para a alimentação mesmo, né? Entendi. Já pegando o gancho de uma outra pergunta aqui que eu recebi, se eu já tive que melhorar minha composição corporal para melhorar, enfim, jogo ou potência. Gente, a gente sempre tem que estar no nosso melhor, claro. Mas assim, eu, Tandara, todo mundo sabe, isso não é uma novidade para ninguém, que eu tenho uma certa dificuldade, né? Eu engordo muito fácil. Eu costumo falar aqui em casa que assim, a gente respira já engorda, né? Então, assim, eu tenho que ter um cuidado muito maior. Claro, de vez em quando a gente come. Eu sou igual todo mundo, né? Então, assim, é claro que eu tenho que ajudar, eu tenho que me cuidar, né, em relação a isso. E sim, eu acho que a todo momento eu tenho sim que estar me cuidando, melhorando a minha composição corporal. Por quê? Querendo ou não, a gente mais fino, menos peso na quadra, é mais velocidade, é mais explosão. Então, assim, a partir do momento em que eu tô lenta, meu braço de ataque tá lento, a minha passada tá lenta, eu sinto que eu não salto tanto. Então, assim, claro que isso influencia, não é mesmo, Felipe? Sim, com certeza. Claro que existe, assim, vamos dizer, um range que a gente pode manter o atleta ali pro alto rendimento, pro rendimento dele, né? Algumas pequenas variações na composição corporal não chegam, né, de repente, a influenciar. Mas se o jogador está com menos gordura, né? Então logo menos peso e um pouquinho mais de massa muscular, logo ele tem mais tecido ativo e um pouco menos de peso. Então isso geralmente favorece, lógico, quando não é extremo, né, um percentual de gordura muito baixo gera fraqueza, mas quando não é extremo, geralmente menos peso em gordura e mais em massa muscular, gera uma resposta melhor, principalmente quando a gente está falando de velocidade e potência. Entendi. E a gente vem recebendo bastantes perguntas aí, Fê, eu acho que você está vendo aí embaixo as Eu perguntas que as pessoas estão fazendo. Então,
Tá, a Silvia Serva tá colocando assim, combinação de Activia e Herbalife. Ah, eu não sei. Eu não testaria isso se eu tivesse que sair de casa. Não sei se dá muito bom. Mas pode testar, né? Não vejo nenhuma aplicabilidade na nutrição esportiva, né? Mas dá para testar, né? Tá, vamos mudar um pouquinho, né, do esporte para as pessoas que a gente não tem, né, só pessoas que jogam na live que são atletas. Sim, Então, eu vou te fazer a seguinte pergunta, essa é uma pergunta minha, tá? tá. O que seria uma alimentação para uma pessoa que não pratica nada, mas que ela sempre quer manter enfim, um bom físico, enfim, ter uma boa aparência, já que também você é especialista em estética, eu acho que você cansa de passar essas dietas, né? Sim. Então, essa é a minha pergunta para você. Ah, bom, a alimentação, se a gente vai pensando em uma pessoa totalmente sedentária, ela tem que ser o mais colorida possível, né? Ela tem que ser o mais colorida possível porque vai ser uma alimentação que não pode conter excesso de caloria, porque ela não tem o gasto. Então, se ela quer manter um peso, manter uma composição corporal bacana, né? E, e não pode treinar ou não faz nenhum tipo de treinamento físico, então ela tem que ser uma alimentação bem colorida. Eu digo colorida por quê? Porque a gente utiliza bastante frutas, legumes e verduras, que são alimentos que têm bastante volume e uma pouca densidade calórica, né? Então você acaba comendo muito e consumindo poucas calorias. É o que geralmente o pessoal sai daqui do consultório e fala, mas como que eu vou emagrecer comendo tudo isso de comida? Né? Então, a gente utiliza de alimentos menos densamente calóricos, né? E dá preferência para alimentos... aliás, a gente deixa de consumir alimentos mais densamente calóricos e utiliza alimentos com menos densidade calórica. Claro, sempre deixando ali, né, livre algumas refeições para a pessoa poder viver também, né? Porque não precisa ficar só num déficit. Eu não aconselho fazer nada disso e ficar só amarrado dentro de uma alimentação, mas não é uma alimentação muito diferente do que todo mundo já sabe. Então, às vezes as pessoas falam, poxa, Fê, eu sei que eu preciso comer mais frutas, mais verduras, mais legumes. Eu sei que eu preciso dar uma atenção para o meu aporte de proteínas. Né? Então, às vezes a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. Né? Mas não tem muito segredo, não. É uma alimentação simples. Tá, então essa era uma pergunta minha. Agora, desencadeando esse assunto que a gente está conversando, eu vou te fazer uma outra pergunta de que foi enviada, né? Quais são os alimentos para investir para ganhar massa magra sem a ajuda de equipamentos nessa quarentena, né? O equipamento que quis dizer é de musculação, porque a gente tem os elásticos, tem, Sim. enfim, bola, enfim, algumas coisas que a gente pode fazer. Quais são os alimentos que a gente tem que investir para esse momento que a gente está passando hoje de pandemia? Tá, bom, não vai diferir muito das pessoas que não treinam, não fazem nada. O que geralmente difere vai ser volume mesmo. Mas se você estiver pensando em ganho de massa muscular, dificilmente você vai conseguir ganhar uma grande quantidade de massa muscular sem ter o treinamento de força, né? Sem ter o estímulo de força. Então, o que a gente faz? Geralmente pensa bastante na quantidade proteica, tá? E não esquece E voltei. Voltou? Eita, você tinha caído? Você tá me Eu tinha ouvindo? caído aqui, fiquei um tempo sem falar com você. Tinha caído aqui. Tá, até onde você ouviu? Eu ouvi até o momento em que a gente tem que fazer. Cara, cortou, de verdade, cortou tudo. Tá. Bom, Cortou vamos tudo aqui. retomar, né? Eu digo que não dá para ser muito diferente da pessoa que não pratica, né, a atividade física e que é bastante difícil você ganhar uma quantidade, um volume alto de massa muscular sem o treinamento de força, né, sem o treinamento ali com pesos. A não ser que seja uma pessoa que seja totalmente sedentária e começa
a praticar atividade física com o peso do corpo, com elástico, ela consegue ganhar, mas que seja, vai ser limitado. De qualquer forma, a gente deve pensar, não esquece o aporte proteico e não esquecer a quantidade adequada de carboidratos, né? Que seriam os dois principais aí que a gente vai apostar pro ganho de massa muscular. E, claro, todo o entorno deve ser a base de micronutrientes que a gente consegue. Frutas, legumes, vegetais e tudo mais. Não tem muito como escapar. Para essas pessoas, ô Felipe, que a gente está em casa agora, nesse momento, enfim, é o ideal tomar ainda a suplementação, por exemplo, o whey protein, ou a gente tem que primeiro perder gordura para depois a gente começar a tomar? Bom, isso é uma confusão bastante comum. Eu recebo essa pergunta com certa frequência, né? Eu posso tomar whey protein mesmo sem estar treinando? Por que não? Né? O que é o whey protein? É um complemento proteico. Né? O que difere, geralmente, um whey protein, uma dose de whey protein, de um filé de frango, de mais ou menos aí 90, 100 gramas, seria basicamente a facilidade de se consumir. Então, se de repente você não tem apetite para, em determinado momento, fazer uma refeição sólida, né? Por que não utilizar um whey protein? Ou no momento antes de dormir, tem gente que tem refluxo, tem gente que não se sente bem comendo antes de dormir, por que não utilizar um whey protein como um complemento proteico? Né? Hoje, a indústria de suplementação tem desmistificado muito isso, né? Tirado aquela coisa de suplemento é só para atleta, suplemento é só para quem treina, suplemento é só para quem quer ganhar músculo, enfim. Então, um whey protein bem introduzido, ele serve também como um coringa. No dia a dia é fantástico. Então, entre uma consulta e outra, às vezes não dá tempo de fazer uma alimentação, a gente toma um whey protein, né? Então, ele é um baita coringa, ele pode ser utilizado em diversos momentos. Então, uma outra pergunta que eu recebi é se eu, Tandara, faço o consumo de suplementos. Gente, assim, para mim é muito difícil, né? Então, assim, eu procuro, eu sou adepta da comida mesmo, tudo eu tiro da comida, porque, assim, o whey, para mim, eu tomo quando a gente está em viagem, né? Que é uma outra pergunta que eu vou responder já já. Eu, particularmente, eu não gosto de tomar creatina, porque eu acredito que eu já tenho, enfim, eu já ganho massa muito rápido. Eu fazendo a dieta direitinho, treinando direitinho a semana inteira, a gente já fez um teste, eu ganho de 2 quilos de massa por semana. Então, assim, o meu ganho de massa é muito rápido, eu tenho um ganho muito alto. Então, eu, particularmente, eu tomo um pré-treino, né, que é para ajudar a treinar, principalmente porque eu me alimento menos antes dos treinos. Enfim, após tem os recoveries, enfim, que é sem isolado, que aí é o mínimo possível que eu tento ter, enfim, de consumo de carboidrato, né? Não uso creatina de maneira nenhuma. Glutamina eu uso um pouquinho, enfim, para imunidade, enfim, tem aqueles shots de manhã que a gente toma, que todo mundo já vê aí todo mundo fazendo, né? Mas particularmente BCA, enfim, eu nem sei o nome para você ter noção, porque eu não gosto. Nutricionista, qualquer nutricionista que chega para mim e fala assim, vamos fazer o uso de suplementação, eu falei assim, olha, se a suplementação for arroz, feijão, enfim, proteína, eu prefiro. Né? Então, assim, eu sou muito mais adepta da comida mesmo do que de suplementação. Eu também. Eu também. Eu gosto de trabalhar com gente assim. Que, é comida e é isso, ponto. Então, aí uma outra coisa que eu recebi também, que acho que foi unânime, assim. Todo mundo se refere a Herbalife, né? Enfim, para perda de peso. Então, assim, eu tive uma pessoa que relatou que tomava o Herbalife de manhã, de tarde e de noite. Mas para perda de peso. É natural, tem todos os nutrientes que precisa. Enfim, tira essa dúvida pra gente, Felipe. Não acho uma boa ideia, tá? Desculpe se tem representantes e tudo mais, mas eu não sou, não gosto, eu não sou adepto e eu não recomendo. Tá? Eu gosto de planejar um programa de emagrecimento de uma forma mais natural.
Eu penso no emagrecimento como algo sustentável de longo prazo, né? E aí a pergunta que eu faria para essa pessoa que tomou de manhã, de tarde, de noite, por quantos anos mais você aguentaria fazer isso todos os dias na sua vida? Para se manter nesse corpo, né? Para se manter nessa composição. E eu acredito que dificilmente a pessoa fala, não, Fê, consigo aí, pelos próximos 10 anos, 15 anos, ficar tomando só shake emagrecedor em vez de comer, né? Então, eu não acredito muito nisso e, claro, eles acrescentam vitaminas e tudo mais, mas as quantidades de produtos químicos, né, conservantes, corantes, adoçantes, açúcares, ainda não tornam o negócio saudável, né? Uma alimentação à base disso saudável, né? Não é uma recomendação. Aliás, é muito ao contrário. Muito ao contrário. E outra, Fê, o que uma pessoa normal, né, deve, né, comer à noite como jantar para dormir bem? Bom, são perguntas bastante assim individuais, né? Eu tenho, por exemplo, pacientes que têm refluxo que não podem comer um marmitão de comida, né? E eu tenho outras pessoas que, se não comer, ela acorda no meio da noite com fome, né? Aí vai depender muito. A principal coisa que eu penso é um aporte proteico, tá, adequado, porque ela, além de promover melhora de recuperação muscular e tudo mais, além de estar envolvida em todo o processo de recuperação muscular, ela traz bastante saciedade. Então, de acordo aí com a disposição, a aceitabilidade de cada um, eu penso num aporte proteico e os carboidratos. O pessoal tem medo de comer carboidrato à noite porque não sabe o quanto o carboidrato ajuda na qualidade de sono. Entendi. Então ajuda bastante. Então a gente come uma pizza antes de dormir. Tô brincando. Pode ser, se for no fim de semana, por que não? Verdade. Fê, dei umas perguntas. Essa é a minha pergunta. Eu já tinha recebido na minha caixinha, mas rolou aí também na live. Qual o melhor alimento para comer antes de treinar? Enfim, seja musculação, prática qualquer esporte, enfim. Acho que qual a alimentação melhor para a gente começar a treinar e ter força para fazer um bom treino? Tá. Eu gosto de explicar de uma forma diferente. Tudo que você comeu antes do treino, né, antes daquele período de treino, ou entre um treino e outro, tudo que você se alimentou, tudo que você colocou para dentro do seu corpo, já é o seu pré-treino. Tá? Logo antes do treino, se a gente estiver pensando numa janela aí de 2 horas, 1 hora antes do treino, claro que isso é bastante individual, de acordo com a aceitabilidade de cada um, mais uma vez, né? Mas eu prefiro utilizar, eu gosto de utilizar a suplementação de proteína, tá? Pela fácil digestibilidade. E aí carboidratos, aí vai da digestão de cada um. Eu gosto de utilizar carboidratos sólidos, tá? Eu gosto de utilizar, de repente, uma batata doce, tapioca eu gosto bastante, um pãozinho, né? Eu gosto bastante desse tipo de alimento, tá? Porque são carboidratos, eles são alimentos que são bem ricos em carboidratos e que não necessariamente têm um alto volume, diferente, por exemplo, de uma batata inglesa, que você precisaria comer um alto volume para conseguir atingir uma certa demanda de carboidrato. Então, eu gosto desses alimentos que você come sólido, mas que precisam de um baixo volume para você atingir uma certa quantidade de carboidrato. Entendi. E agora, eu não sei se é verdade ou se é mito. Quem vai dizer é você agora. Alguns alimentos fazem a gente crescer? Geralmente todos, crescer né? Não crescer pro lado, tá, gente? Crescer. Crescer em relação, por exemplo, numa fase de desenvolvimento, ficar mais alto, num sentido assim? Ou crescer de Sim. ficar forte? Não, crescer... eu acho que você pode explicar. Crescer de ficar forte, de não engordar, que a gente sabe que crescer e engordar, o que a gente tem que comer. Mas o crescer também em fase de crescimento, enfim, para uma criança. Vamos colocar hoje, para Maria Clara hoje. Maria Clara tem 4 anos.
tá? Não pode de forma alguma faltar micronutrientes, tá? Porque o que vai estimular a maior parte do crescimento são hormônios, hormônio do crescimento e outros hormônios que vão maturar aquele físico, aquela pessoa, né? Então, a gente precisa pensar principalmente em micronutrientes, tá? Porque eles fazem parte de toda a produção e secreção de hormônios como o hormônio do GH, né? Então não pode faltar micronutrientes. Claro que para a criança existe uma especialização específica, né, que a gente chama de materno-infantil, que trabalha só com crianças, né? E aí, né, eu conheço alguns profissionais que trabalham com isso, eles podem ser mais específicos. Mas é basicamente pensar em micronutrientes e, de forma alguma, restringir a alimentação, proibir alguma coisa ou pensar na criança não engordar. Claro que a gente não pode deixar à vontade para sempre, assim, muita coisa, muito exagero. Então, trabalhar geralmente com qualidade de alimento que a criança consegue comer um alto volume sem muito volume calórico. Então, para a criança só tem que pensar em micronutrientes e evitar restrições. Tá. E para a pessoa que quer ficar forte? Aí eu falo que é basicamente tudo, porque quando a gente fala de nutrientes, a gente tem basicamente três, que é carboidrato, proteína e gordura. Então, os três participam da construção muscular, né? O carboidrato na parte de energia para você fazer um bom treino e dar um bom estímulo, mas também para a parte de ressíntese de glicogênio e de músculo e para melhorar a absorção das proteínas, por exemplo. Tá? As proteínas, como se fossem os bloquinhos dos tijolos, né, para construir uma casa. Então a gente pensa no músculo como um prédio, né? Então a gente vai colocando tijolo por tijolo. E as proteínas fazem esse papel, né? Elas são os blocos que constroem. E a gordura a gente tem que pensar nela como um viabilizador. Então, gorduras de boas fontes, elas diminuem fatores inflamatórios, elas melhoram o perfil lipídico. Então, imagino que uma pessoa começa a comer um pouquinho mais, ela tende a ter um colesterol mais aumentado, mais diferenciado, então a gordura ela participa aí fazendo essa mediação. Então, a gente tem que pensar em tudo, né? Então, e a gente falando de treinamento, Fê, o que você acha? Você recomenda? Você recomenda jejum intermitente, tanto para atleta quanto seus pacientes normais? Recomendar depende muito. Para mim, o jejum é uma estratégia que, se for bem empregada, pode ser de grande valia. Mas eu gosto de utilizar o jejum para fazer algum tipo de manejo metabólico. Então, se de repente a pessoa tem uma alteração no perfil de glicemia, a gente pode usar tanto a dieta low carb quanto um jejum intermitente. Mas fora esses momentos específicos, eu não sou muito adepto, a não ser que seja uma coisa muito natural da pessoa. Então, eu tenho pacientes que tomam café da manhã, né, e só sentem fome lá para o meio da tarde. Então, não preciso forçar essa pessoa a tomar um lanche da manhã, almoçar e depois comer de novo. Então, é um jejum intermitente, mas é algo natural, não é algo pensado. Não, vou fazer jejum, então não posso comer até determinada hora. Porque eu acho que isso fica meio amarrado, né? De você ficar sempre olhando no relógio para saber se está na hora de comer. E eu não acho isso bacana, não acho isso sustentável, né? Então, obrigada por você responder a pergunta. Agora tem uma amiga minha, a Laurita, ela tá aqui na live com a gente. Ela tá aqui, quem toma whey protein precisa tomar colágeno? Na verdade, não. Eu não gosto muito, eu não vejo muita aplicabilidade para o colágeno. Tá? Começaram a surgir alguns estudos mais recentes mostrando que talvez o colágeno pode melhorar a firmeza da pele, porque ele tem um aminoácido ali, a hidroxiprolina, né? Não vou ser muito técnico, mas ele tem um aminoácido que pode estimular. Mas esses estudos são assim, muito específicos. Então, aquele público acima de 38 anos, então antes disso não tem necessidade nenhuma. Então, o estudo ele foi feito com mulheres entre 40 e 50 anos.
e apresentou uma melhora na firmeza e textura da pele. O whey protein ele não participa muito desse metabolismo, então não tem muita relação entre um e outro. Eu só não sou muito fã do colágeno, não vejo muita aplicabilidade. Pensando em estética, tá? Pensando em estética. E outra, eu recebi uma pergunta, né? Você como nutrição esportiva, as pessoas me perguntaram e eu não sei se isso, enfim, tem diferença ou não. Tem diferença na alimentação para tipo de posição de jogadoras? Então, vamos lá. Diferença para tipo de posição. Eu tendo a pensar que sim, mas temos que ver a aplicabilidade disso de fato na prática, né? Porque quando eu prescrevo um planejamento alimentar, eu trabalho com personal trainer, geralmente eu peço qual que é a periodização, qual o treino que essa pessoa está fazendo, e a partir daquele metabolismo que a gente observa naquele tipo de treinamento, a gente prescreve a alimentação e faz os manejos. Então, eu imagino que, de repente, um oposto e uma líbero, elas têm treinamentos diferentes e necessidades diferentes. Eu imagino que uma líbero ela não precisa de um salto muito grande e uma potência de ataque grande, né? Ela não tem essa demanda. Então, a suplementação vai ser um pouco diferente e o manejo, principalmente de carboidratos, ele tende a ser diferente. Então, uma líbero, por exemplo, eu não precisaria colocar tanto carboidrato quanto para alguém que ataca, que salta e que precisa de mais potência, né? A suplementação também, por exemplo, uma creatina, não, claro, você não gosta, mas para uma líbero não há necessidade nenhuma. Ela não precisa dessa potência, dessa força que a creatina provém. Então, às vezes, suplementar isso para ela vai aumentar o peso dela e diminuir a agilidade. Então, não sei de fato como é isso na prática, né? Por exemplo, vocês como um time, mas se eu estivesse inserido ali, eu tentaria pelo menos fazer uma diferenciação para tentar ser o mais específico e extrair o máximo do atleta. Porque quando a gente fala de nutrição em alto rendimento, às vezes 5 km por hora numa batida faz a diferença. Às vezes, alguns centímetros para cima que o atleta pula faz a diferença. Quando a gente trabalha com alto rendimento, a diferença entre o primeiro e o 10º é muito pequenininha, né? Então, nessa hora, acho que a gente tem que extrair o melhor do atleta. Entendi. Agora fizeram perguntas para mim, eu acho que essas perguntas eu vou poder responder melhor. Por favor. Falaram assim, ó, tem diferença na alimentação para... opa, errei. Pulei aqui que eu tô com a minha colinha aqui, ó, na minha folha aqui. A pergunta é, quando nós estamos em outro país, como funciona? Então, infelizmente, a gente não tem a fartura que a gente tem no Brasil em todos os países que a gente vá, né? Então, assim, a maioria das vezes, por exemplo, eu vou usar a China. Eu joguei na China, mas, assim, no mercado nós temos todas as opções, né? Tudo que tem no mercado aqui no Brasil tem lá também. Porém, na hora de fazer, o tempero é diferente. Então, assim, quando eu fui para a China, eu não tive dificuldade nenhuma, né, em estar fazendo a comida em casa, principalmente porque a Neide estava comigo. Então, assim, eu tinha o arroz, lá, enfim, a gente achou vários tipos de grãos, né, e feijões em que a gente adaptou. Por exemplo, tinha o feijão lá que eles usam para fazer doce, que ele é um pouco mais adocicado, e eles usam para fazer a salada. Então, assim, eles fazem o grão sem caldo e ele mais ou menos assim, tipo, meio que duro para usar a salada. Então, assim, a gente acabou fazendo ele no caldo e deu certo, né? Então, assim, a gente foi adaptando também, porque o tempero é que faz toda a diferença. Na China as coisas são muito mais adocicadas. Enfim, no Japão a gente já não tem esse feijão. Então a gente tem, mas ó, o pão e o leite no Japão são coisas em que todo mundo gosta quando vai para lá.
iogurte, fruta. A gente tem uma variedade muito boa também. Mas quando a gente vai jogar, a gente não tem esse acesso. Claro que a gente tem acesso ao mercado, mas ali onde tem o restaurante, onde todas as equipes comem, a gente não tem sei lá, de escolher o que a gente vai comer. Eles simplesmente colocam. Então, assim, geralmente eles falam que é uma cozinha internacional, mas ali tem o arroz, tem a salada, tem, enfim, peixe, tem carne, mas aí muitas vezes o sabor a gente não gosta, né? Eu, particularmente, eu não tenho essa dificuldade. Eu experimento tudo, né? Por exemplo, tem gente que enfim, a gente tem na seleção as meninas que são veganas e tem essa dificuldade. Então a gente tem que ir no mercado, tem que levar a proteína, tem que, enfim, a gente compra, tem a opção do supervisor, ele compra mais comida para essas meninas que estão que não comem, né? Então, assim, nada derivado de animal. Então, assim, mas a gente não tem. A gente aprendeu que com a dificuldade, a gente leva. Por exemplo, quando a gente viaja, eu levo a minha proteína, porque eu sei que eu não vou comer com a mesma qualidade. E é uma viagem longa de Grand Prix, que a gente já passou 60 dias, né, longe. Eu vou ter que adaptar o meu whey. Eu levo bastante frutas secas, nuts, castanha de caju, castanha do Pará, enfim, tâmara. Eu levo tudo isso, né? Então a gente tem algumas que levam farofa, tem gente que leva feijão, a latinha de feijão, porque é muito tempo e a gente não vai poder comer todos os dias, né? Então a gente diversifica. Geralmente é uma semana em cada país. Então a gente vai no mercado, olha, aqui essa coisa é boa, então aqui a gente vai comer aqui, tá tudo certo. Por exemplo, a gente viaja para a Turquia, lá a gente come muito bem. Então, assim, tem uma diversidade muito grande de salada, tem arroz, eles fazem a carne mais ou menos parecida com o que a gente, claro que tem um pouquinho mais de tempero, um pouquinho mais de, enfim, de pimenta, mas a gente come também. Mas, por exemplo, quando a gente vai para a China na semana seguinte, a gente já não come. Então aí a gente divide. Porque aí fala assim, olha, hoje eu vou trazer o meu feijão aqui, eu vou trazer a minha farofa, e a gente dá aquela misturada. Sabemos que não é o ideal? Não é o ideal, né? Porque não é natural a gente comer um feijão de latinha, pelo amor de Deus. Não tem o mesmo nutriente que você fizer um natural, claro. Mas assim, a gente adapta para pelo menos sentir o gostinho de como é no Brasil. Estou no Brasil. Depois de 45 dias longe, a gente volta. Graças a Deus, as últimas etapas, agora que virou Liga das Nações, a gente fez etapa no Brasil. Então, a gente foi lá para a China, comeu muito mal, depois a gente veio para cá para voltar para a China de novo, sabe? Então, assim, pelo menos teve... Claro que aí foi com 12 horas de fuso na cabeça, mas a gente deu uma chance de recarregar as energias aqui de alguma maneira para levar para lá e ir com um pouquinho mais enfim, um pouquinho mais de força, né? Dessa questão. Exatamente, mas assim, as pessoas perguntam dos países em que a gente viaja. Cada país tem alguma coisa que, tipo, assim como eu falei que no Japão é o pão e o leite, aí tem gente que leva o Nescau daqui, leva o Toddy, enfim, para adaptar o café, né? Então, assim, a gente são essas as adaptações. Na Rússia, a gente foi para a Rússia, o iogurte é bom, sabe? Então, assim, na Polônia, a gente, esse sucrilhos aqui é ótimo, só tem aqui, sabe? Então, a gente vai se adaptando, né? Então, em relação a essa alimentação, claro que não é o ideal, tem gente que emagrece, tem gente que perde massa, tem gente que engorda, né? Então, assim, tudo uma questão. Como é Grand Prix, é longo, é uma semana em cada país, uma semana a gente tá bem, uma semana a gente tá mais gordinha. A gente foi para a Holanda em 2019, perdão. E, assim, algumas meninas falavam assim, essa semana a gente está na Holanda, a gente engordou um pouquinho. Poxa, a comida era muito boa, né? Então, assim, a gente não estava vindo de 2 semanas comendo mal, então, assim, vamos comer um pouquinho. E aí todo mundo deu aquela engordadinha,
sabe? E depois, na outra semana a gente foi para a China, já passou mal, então todo mundo já emagrece um pouquinho mais, sabe? Então tem sempre essa oscilação depende muito de país para país, depende também se a gente fizer uma viagem muito longa, não dá para levar muita coisa da gente, sabe? Então o que a gente procura, e eu principalmente, eu procuro levar são temperos, né? A gente vai lá e pega um azeite pequenininho, pega uma pimenta, pega, sabe, alguma coisa para dar um sabor na comida, para dar um acrescente a mais. Geralmente o arroz não tem gosto de nada, pelo amor de Deus, não tem nada, não tem. A maioria dos lugares não tem gosto. Então a gente coloca um pouquinho ali de tempero, a gente coloca um pouquinho mais e fica mais parecido com o que a gente gosta. Então, teoricamente, eu acredito que a gente engana um pouquinho mais o cérebro, né? E, tipo, ai, comi o que eu gosto, ai, agora tá bacana. Né? Então, essas são as dificuldades em que a gente encontra dentro das viagens, enfim, a longo prazo, nesses campeonatos aí é um mundo afora. E só puxando um gancho, sobre isso, por isso que eu acho importante, meus pacientes sabem muito bem disso, tem alguns aí, que eu tento ensinar como comer. Eu não gosto que as pessoas fiquem dependentes daquele papelzinho impresso, amarrado naquilo que está escrito, né? Então, nessa hora, é muito interessante o paciente saber, o atleta saber o que ele tem que comer ou pensar na diferença das composições da alimentação para conseguir assim, se virar nos 30 em um lugar totalmente diferente. Para olhar, ir num mercado, de repente, ou numa feira, algum lugar fora do país, olhar para aquilo e falar, não, ok, isso aqui seria um substituto mais ou menos igual a tal coisa que eu como lá. Para conseguir tentar igualar isso o máximo possível e sentir menos, né, o impacto de uma mudança brusca de alimentação. E aí, o W. Portela escreveu aqui agora: como remontar essa rotina alimentar? Antes da quarentena, minha vida era super ativa, era academia, trabalho, vôlei, pós-caminhada. Agora só fico em casa trabalhando e comendo. Como que é para remontar essa rotina? Aí a gente tem que ver basicamente como que estava antes, né? Como que estava antes? Como que era a sua alimentação? Ela estava volumosa a ponto de suprir essa demanda de academia, trabalho, vôlei, caminhada, né? Tinha nutriente suficiente para isso, para você, enfim, realizar todas as atividades, porque basicamente o que vai mudar aí é o volume. Tá? É o volume, a gente não precisa remontar de uma forma muito mirabolante quando o paciente, enfim, muda muito a rotina em relação à quantidade de atividade. Tá? Geralmente a gente reduz um pouco na quantidade ou adequa a quantidade e principalmente nesse momento aí de quarentena tentar fazer um trabalho de diminuição de ansiedade, né? Porque a maioria das pessoas estão comendo mais, não porque está com mais fome ou nada assim, é ansiedade. Então é aquela coisa de incertezas e alguns trabalham, outros não, aí tá em casa, às vezes se sente improdutivo, outros se sente, né, muito pressionado e tudo mais. Isso gera ansiedade. Fora o medo de quando que isso vai acabar, quando que vai voltar ao normal, quando que eu vou poder voltar para a minha vida, né? Tudo isso gera muita ansiedade e a grande maioria das pessoas acabam tendo como válvula de escape a alimentação, a comida, né? E geralmente não é comendo um ramozinho de brócolis, né? Geralmente é com chocolate, geralmente é com coisas assim, ou salgados, né? Então, eu particularmente, me perguntaram isso também, se eu tô conseguindo manter a minha dieta na quarentena. Não, gente, não consigo. Estou sendo realmente bem sincera com vocês, eu não consigo. Eu também sou um ser humano, bate a ansiedade, bate o desespero, bate a incerteza, sabe? De querer treinar logo, de querer voltar. E nesse momento que a gente vive, claro, eu não consigo. Assim, há 4 dias, para eu não mentir mesmo, há 4 dias eu venho comendo, foi onde eu coloquei na minha cabeça, porque assim, eu fui apresentada semana passada, né? Então, como todos sabem, eu vou jogar em Osasco, enfim. Foi onde eu falei assim, opa, agora calma, que agora eu vou ter que dar uma segurada, porque eu não quero me apresentar mal, né? Então, e
E aí eu coloquei na minha cabeça, falei assim, não, agora eu não vou poder, né? Não vou poder extrapolar demais. Então, eu dei uma segurada, venho conversando, meu nutricionista, enfim, a gente vem conversando e a gente veio adaptando isso. Tandara, você toma cerveja? Tomo. É normal, gente, todo mundo toma, ansiedade, nervosismo, enfim. Mas não tomo, hoje eu não tomo mais como eu tomava antes. Antes eu tomava, não estava nem aí. Hoje eu sei que eu preciso cuidar muito mais. Então, assim, eu até então, eu tô há 4 meses sem treinar, né, com bola. Então, assim, eu fiquei muito ansiosa no início. Na verdade, no início eu fiquei assim, tá tudo bem, eu precisava mesmo desse descanso. Então, assim, aí passou o primeiro mês, beleza, agora, né, acabou. Aí passou o segundo, eu falei assim, calma, tá dando um desespero, porque eu nunca fiquei tanto tempo sem treinar porque não pode, sabe? Eu sempre treinava, tinha folga no máximo de uma semana, então é bem difícil. Então foi me bater no desespero, a ansiedade, quando isso vai passar, quando vai voltar, sabe? Então, e aí eu já fui, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Oi, tem uma pessoinha aqui. Oi, filha. E aí, Então, eu confesso que eu fiquei. Ó, o cabelo, gente. Tá brincando, pulando lá. Então, assim, eu sei que eu preciso comer muito melhor também hoje por conta dela, porque eu tenho que dar um exemplo para ela. Eu tenho que fazer ela comer também. Então é isso. Vai lá no papai. Tá, leva para você. Toma o papel. Vai desenhar lá. Desculpa, gente. Hã? Toma. Aí foi. Agora dá para eu falar com mais calma. Então, assim, eu fiquei muito ansiosa, então eu dei comi hambúrguer, comi pizza, tomei cerveja, tomei, sabe? Então, é assim, exatamente. Então, assim, há uma semana eu venho tentando, há 4 dias exatamente, eu venho tentando me cuidar mais. Então, assim, agora as coisas abriram, então eu tenho a Tati, que a Tati me ajuda muito em relação a isso com procedimentos estéticos, mas ali é muito mais para minha autoestima, para eu me sentir forte para eu continuar. Eu sei que não vou perder peso de verdade fazendo uma sessão de drenagem. Eu sei disso, né? Então assim, ela vai me ajudar para eu me sentir bem comigo mesmo, para me dar uma força para eu conseguir continuar. Então assim, eu sei o quão importante é a nutrição para mim, né? Porque todo mundo, muitas das pessoas viram e falam assim, Tandara, você tá gorda, você tá pesada, porque você é muito forte. Aí muitas das pessoas falam, você está mascarando que você tá gorda porque você é muito forte. Não, gente. Eu sei, eu mais do que ninguém sei quando eu tô pesada. Eu sei quando, lá na quadra, quem salta sou eu que sei isso. Então, assim, eu tenho isso na minha consciência, né, de fazer isso. Então, assim, há 4 dias eu venho me dedicando para minha dieta certinho. Há 4 dias eu não como nada de doce. Há 4 dias eu não tomo refrigerante. Eu não coloco um pezinho fora da dieta. Porque eu sei que realmente para fazer efeito, eu não sei se isso enfim, isso é umas coisas em que eu ouvi das pessoas, mas de que a gente tem que fazer pelo menos 1 mês, 2 meses certinho ali na dieta para a gente ter um resultado para o corpo começar a entender. É isso mesmo, Fê? na verdade, assim, a partir da hora que você muda, a gente, nos primeiros dias, você já sente os primeiros efeitos. De repente, diminuição de inchaço, né? Às vezes o peso cai porque você diminuiu comidas mais gordurosas, comidas com mais sal, com mais açúcar, e isso diminui a retenção de líquidos. Aí você acha que aquilo foi muito rápido, mas na verdade não. Agora, mudanças, elas começam a ocorrer mesmo depois de 25, 30, 40 dias. Então, assim, para a gente falar, não, realmente teve uma mudança, ela perdeu gordura ou ela ganhou massa muscular, ela mudou realmente a composição corporal e não só, de repente, uma mudança osmótica, assim, de perder água, ganhar água, enfim. Mas precisa de um tempo, né? Nossa, eu particularmente, qualquer coisa em que eu sinta, assim, a ansiedade, eu vou direto no chocolate. Direto, é onde eu vou. Assim, não é nem tanto pizza, hambúrguer, todas essas coisas. Não, não é isso. Para mim é o doce. É o que quebra. Segundo eu falei para minha mãe, eu falei assim: o que quebra os pedais da minha bike é o chocolate. Porque assim, eu como muito.
E assim, não é um pequenininho, entendeu? E aí eu brigo aqui em casa, por quê? O Kleber, ele é ex-atleta, mas hoje ele tem na cabeça dele de que ele vai comer. Então, assim, eu tenho que muito brigar com ele e falar assim, olha, eu jogo, então você tem que me ajudar. E aí ele vira e fala assim, tá bom, eu vou te ajudar. Mas aí eu falo pra ele, o que adianta ter aqui se eu vou ver, eu vou querer. Né? Então, assim, eu tenho que fazer muito mais hoje o meu trabalho psicológico com ele, porque tem coisas em que realmente eu não posso comer, mas que ele come. E que eu também já fiz esse trabalho para me bloquear, porque tem as coisas da Maria Clara. A Maria Clara não é uma criança que come bolacha, toma refrigerante, come pirulito, bala. Não, ela não come isso. E eu dou graças a Deus que ela não come. Mas ela gosta do chocolate, ela gosta do Kit Kat. Graças a Deus é Kit Kat e Kinder Ovo. Então, assim, o Kinder Ovo eu fico até com dó de dar, porque é uma remelinha que tem ali. Né? Então, assim, eu me bloqueei para isso, porque o que tem ali é dela, não é meu. Então, assim, eu já não mexo. Então, assim, eu tô falando um pouquinho mais do Kleber, porque eu tenho que me bloquear, eu tenho que ver e eu não vou comer. Então, isso me torna forte. Então, assim, eu tenho que trabalhar aqui também, que não posso, não vou. E eu coloquei na minha geladeira tem escrito imenso, assim, Olimpíada. Porque justamente para eu abrir e não comer. Então, esse ali é o meu ápice. Eu falei assim, opa, tá aqui, não tô com fome. Eu tô aqui porque eu tô entediada, porque eu deu uma vontade de comer, mas eu não tô com fome. Então, assim, eu já coloquei ali, assim, Olimpíada imenso, porque é justamente para eu não abrir, né? Então, enfim, é bem difícil, porque eu tenho essa dificuldade de respirou, engorda, né? Mas eu acho isso muito interessante, porque assim, não sei dentro do vôlei, assim, mas no geral as pessoas não mostram isso. Não mostram que o atleta ou a modelo tem uma vida normal. E as pessoas exatamente, tendem a acreditar que a vida daquela pessoa é só aquilo. É só aquele foco, é só aquela determinação, aquela coisa do pré-jogo, da pré-competição, do pré-isso. E acha que a vida é só aquilo. E a pessoa passa a copiar por conta disso. E aí ela não suporta, ela pira. Né? Ela não sabe que é exatamente, uma pessoa normal por trás disso, em casa, faz coisas de pessoa normal. Né? Às vezes exatamente. você coloca o atleta como um ídolo, como num pedestal que acha que aquela pessoa é infalível, não erra, não come, é só aquela perfeição, aquela sucessão de acertos, né? Não tem nenhum. Exatamente. Isso eu acho muito bacana. Aí eu vou fazer o quê? Eu me peguei fazendo isso, né? Porque o Kleber falou assim: faz um bolo de chocolate. A Maria Clara, eu adoro bolo de chocolate. Aí eu fiz o bolo de chocolate para eles e eu tava fazendo uma panqueca de banana com aveia que eu postei no Insta, entendeu? É surreal isso, porque você pega um ali do lado e eu tava fazendo uma panqueca. Eu falei assim: eu não vou comer. Eu vou comer direitinho. Às E vezes, assim, e aí fica ali, não, não. Mas o negócio é que eu tenho que me controlar. Se eu for comer, eu vou comer um pouquinho. Eu não vou me saciar com isso, entendeu? Então, assim, eu tô preferindo justamente não começar. Que aí, pelo menos, eu já tiro, opa, não vou comer, então. Aí o Kleber até brincou comigo. Ou é 8 ou é 80. Aí eu falei assim, não, tá tudo certo. né? Bom, ó, eu recebi uma mensagenzinha aqui, temos 1 minuto e meio antes de Bom, cortar. eu Quer queria dar? agradecer você, Fê, por Imagina, ter aceitado fazer essa live comigo, tirar as dúvidas dos meus seguidores. imagina, fica todo mundo à vontade, pode mandar as dúvidas que E for. com certeza fica um conhecimento muito maior pra gente. Hoje a gente tirou a live para não falar de jogos, né? A gente vai falar de nutrição mesmo. E eu achei isso muito importante. Bom, eu que agradeço o espaço, né? E trazer também para o meu público, trazer para o seu público o que é de fato a vida do atleta e como é de fato, né? Desmistificar um pouco algumas coisas, ensinar outras e enfim, agregar, trazer conhecimento para todo mundo. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu agradeço o espaço aí por que você está me cedendo. Obrigada, Fê. Gente, qualquer dúvida, entra lá no Instagram do Fê, tira as dúvidas com ele. Tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Pode mandar que qualquer coisa estou à disposição.
tá bom? E ele vai deixar salvo também a live lá no Instagram dele, tá bom, gente? Qualquer dúvida é só entrar lá e ver de novo. Pode deixar, Manda vou bem. deixar salvo tudo, tá bom? Então, Beijo, gente, gente. até mais. Obrigada. Obrigadão por Até todos. mais.